Queridos, a paz do Senhor Jesus. Primeiramente eu quero vos desejar uma boa tarde e gostaria de, em alguns minutinhos, falar com você a respeito do livro do Apocalipse. Antes de eu destacar 7 coisas que eu quero destacar aqui do livro de Apocalipse, eu quero dizer que o livro do Apocalipse é a continuação das revelações de Cristo. Ele dá seguimento nas revelações e quem escreve é o evangelista João, o apóstolo João, que vai trazer todo o conteúdo revelado, e a Bíblia vai mostrar que ele vai deixar muitas diretrizes. Nós estudamos a escatologia bíblica, estudamos as revelações, estudamos sobre o arrebatamento da igreja, estudamos sobre bodas do Cordeiro, estudamos sobre grande tribulação, estudamos sobre o período do anticristo, estudamos sobre a destruição de Gog e Magog, o levantamento, o grande levante contra Israel, estudamos sobre o Armagedon, estudamos sobre a prisão de Satanás, estudamos sobre o reino milenar, estudamos sobre os anjos. Dentro do livro de Apocalipse, nós vamos adentrar por várias revelações espirituais e vão nos deixar muito entendido sobre o assunto quando nós estudamos categoricamente. Aqui nós vamos estudar sobre a igreja, sobre o novo céu, uma nova terra, vamos encontrar a Nova Jerusalém, como ela é, vamos encontrar a Arca da Aliança, porque tem pessoas que estão procurando a Arca da Aliança. Se você quiser achar a Arca da Aliança, ela está no livro do Apocalipse. É só você ler o livro do Apocalipse, você vai achar a Arca da Aliança. A original, ela está lá. E quando você estuda o livro do Apocalipse, você vai estudar sobre as ruas de ouro, você vai estudar sobre os rios, ou melhor dizendo, o rio, o rio cristalino. Você vai ver o trono do Senhor, você vai ver os 24 anciãos, você vai ver que Jerusalém tem 12 portas, e nessas 12 portas tem segredos, e um deles é o nome dos apóstolos. Você vai ver as pedras que são utilizadas ali. Diz a palavra de Deus que existem várias pedras preciosas, as ruas são de ouro, Ali haverá também o maná, vai ser revelado, não é verdade? O fruto escondido vai ser doado a nós outros. Ali vai acontecer muita coisa. O livro do Apocalipse é um livro que destaca muitas coisas bonitas, belas, maravilhosas. Existe também o fato dos flagelos de Deus, as trombetas de Deus, não é verdade? As 7 taças que serão derramadas, trazendo consequências, porque para cada taça que é derramada vai haver uma consequência na terra. E nós sabemos que ali é um período de muita angústia, chamado de angústia de Jacó, dia do Senhor, E você vai ver dentro da história tudo que João ele transmite a respeito das igrejas, das 7 igrejas que estão ali na Ásia Menor, mas você vai ver também o contexto, tanto histórico quanto o contexto também espiritual, revelado. Você vai ter muitas diretrizes quando você adentra estudando versículo por versículo. Tem pessoas que ficam batendo cabeça, querendo descobrir o que os trovões falaram, sendo que o próprio João, aquele que recebeu a orientação, João, quando ele escreve, a Bíblia diz que Deus mandou selar. E o varão disse para ele que era para ele selar. Então, se está selado, não é para ele falar. João sabe o que ele ouviu, ele sabe o que os trovões falaram, mas para nós é segredo. Mas você vai ver outras coisas que estão bem claras no capítulo, por exemplo, no capítulo 4, você vai ver que tem 7 tochas de fogo, você vai ver o trono de Deus, você vai ver que o Senhor está sentado no trono, você vai ver que aquelas 7, se você pegar o contexto para descobrir quais são esses 7 trovões, o que essas 7 tochas de fogo elas representam. Aí você vai pegar Isaías capítulo 11, e você vai ver no versículo 1, versículo 2, você vai descobrir o que significa, baseado-se exatamente no Espírito Santo e baseando-se exatamente no Filho de Deus, Cristo Jesus. Você vai ter diretrizes se você estudar. Eu estou falando alguma coisinha para você ficar curioso, logicamente vai aguçar o seu entendimento e você vai ter uma interpretação da palavra de Deus. Lembrando que a Bíblia não é de particular interpretação de ninguém, mas ela é sólida, ela por si só. Nós temos um professor divino que é o Espírito Santo de Deus. Cristo não vai deixar você com dúvida, ele vai te trazer
esclarecimento. Você também tem muitos autores, muitos estudiosos, escritores que com muito detalhe eles escreveram sobre capítulo por capítulo, versículo por versículo, extraíram muito, né? Eles fizeram uma exegese, eles arrancaram muito, né? Exaurir da Bíblia, arrancou tudo que eles conseguiram arrancar. E não vou dizer que eles conseguiram arrancar tudo da Bíblia, porque ninguém vai conseguir até o arrebatamento. Depois do arrebatamento, no céu ainda tem segredo que Jesus vai nos revelar, então ninguém vai conseguir falar: Senhor, eu consegui, esquadrinhei a Bíblia toda, eu consegui extrair, eu arranquei tudo que tinha. Na verdade, como eu costumo dizer em algumas pregações, ministrações e algumas vezes particularmente falando com pessoas, eu digo sempre que nós somos os mineradores, nós somos garimpeiros, estamos aqui procurando os ouro, a relíquia está dentro da Bíblia, os tesouros de Deus estão aqui, está dentro da palavra, nós só precisamos estudar ela com carinho e com coragem, que nós vamos chegar onde Deus quer que cheguemos. Então, eu quero deixar aqui, para não ficar longo o vídeo, eu queria falar sobre 7 coisas que aparecem no livro de Apocalipse, e a Bíblia vai falar sobre 7 bem-aventuranças, né? E vale a pena a gente ler. A primeira bem-aventurança que a Bíblia vai destacar no livro de Apocalipse, no livro das Revelações, você sabe que o contexto, o conteúdo foi todo passado na ilha chamada Mortal, né? A ilha chamada Patmos, a ilha chamada Mortal. E a primeira bem-aventurança que se destaca está em Apocalipse capítulo 1, verso 3. Bem-aventurado aquele que lê. Veja, e os que ouvem as palavras desta profecia e aguardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Então a primeira bem-aventurança que se destaca em Apocalipse é exatamente voltado-se para o estudo, voltado-se para a guarita, para guardar, para ter dentro de nós. E veja, o texto vai afirmar: bem-aventurado aquele que lê. Então, quando você lê a Bíblia, apesar de que essa leitura, essa palavra ler, não é simplesmente passar o olho, porque João 5,39 está escrito, Jesus falou: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então, a leitura que ele está exclamando, que ele está falando, que ele está afirmando, bem-aventurado aquele que lê, é aquele que estuda. É aquele que estuda. E veja, e os que ouvem as palavras desta profecia. Lógico que só de você ler o livro do Apocalipse, só de você ler versículo por versículo, se você pegar 4 versículos de manhã e você ler, e você ficar em espírito, em oração, por causa do que você leu, lógico que vai trazer testificação dentro de você, vai trazer esperança, vai manifestar a fé, porque a Bíblia diz em Romanos 10:17 que a fé ela vem de quê? Eu ouvi e ouvi a palavra. Então quando você lê e ouve, você mesmo está lendo e ouvindo, você já gera fé. Você vê que em segundo lugar, que isso é tão verdade que Paulo afirma, que João também vai dizer, veja, e os que ouvem as palavras desta profecia, ou seja, tanto aquele que lê quanto aquele que ouve, ele é edificado, ele é chamado de bem-aventurado. Terceiro, e guardam as coisas que nela estão escritas. É interessante destacar que você não vai conseguir guardar uma coisa que você não lembra, ou vai? Você só vai conseguir guardar uma coisa que você lembra. Então, por isso que você deve não só ler, porque se você passar só o olho, você não vai conseguir guardar. Então veja, e guardam as coisas que nela estão escritas. Aí agora ele vai dizer por que nós somos bem-aventurados, porque devemos guardar, e porque devemos ler, e porque devemos ouvir. Porque o tempo está próximo. Esse tempo aqui não é um dos termos designados para distinguir o tempo que é ligado à eternidade, que é Deus, do tempo Cronos, que é um dos termos utilizados para falar do nosso período, terra, debaixo do sol, tudo que acontece debaixo do sol. O termo Cronos, ele está enquadrado aqui, veja, porque o tempo está próximo. Agora você sabe bem que por que você tem que distinguir o termo Cronos, e eu vou destacar o Kairos, que o Kairos é um dos termos utilizados
para falar sobre a eternidade, que é o tempo de Deus. Por que você tem que fazer essa distinção? Porque a palavra cronos, tempo do homem, esse tem período de início, meio e fim. Meio e fim. Você vê isso quando a Bíblia destaca que a vida do homem é 70 anos, o resto é cansaço e enfado. Não é isso? Enfado e cansaço. É o Salmo 90, quando Moisés fala sobre isso. Então ali mostra que o tempo do homem ele tem falência. Mas quando a Bíblia destaca aqui, ela está falando sobre que algo está se aproximando. Está se aproximando o cumprimento das profecias deste livro. Ou seja, um período que vai se cumprir o que está escrito. E aqui eu destaco que o tempo nosso, ele tem início, meio e fim, como a vida. A criança nasce, ela cresce, se torna um pré-adolescente, adolescente, ele se torna jovem, depois ele se torna o quê? Um jovem senhor. E depois ele chega de fato a ser um senhor. Ele vai criando maturidade, todo ser humano cria maturidade nesse período de crescimento, e aí é o período que nós vamos se encontrar com Deus. A partir de então, desde o período que nós nos encontramos com Deus, que nos identificamos com o Criador e que entendemos a Bíblia e as profecias que nela estão escritas a respeito de nós, mesmo se a gente não tiver um esclarecimento tão pleno, mas a gente já entende que nós precisamos de um Salvador, precisamos da palavra, precisamos nos humilhar, nós entendemos que nós não somos nada, tudo pela palavra de Deus, que sem Deus nós não somos nada. Quando a gente vai entendendo essas coisas, nós começamos também a entender que existe um tempo do fim, de tudo aquilo que nós conhecemos aqui na terra, terreno, as coisas que estão aqui embaixo. Isso sim, porque o tempo está próximo. Então, em primeiro lugar, eu quero destacar que nós somos bem-aventurados porque lemos, porque o tempo está próximo. Nós somos bem-aventurados porque ouvimos, porque o tempo está próximo. Nós somos bem-aventurados porque guardamos, né, as coisas que estão escritas aqui no livro. Porque o fim, ou seja, porque o tempo está se findando, o tempo está próximo. A segunda coisa que vai se destacar, a segunda bem-aventurança que eu quero destacar, é que bem-aventurados são quem? Os mortos que desde agora morrem no Senhor. Veja, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os sigam. Isso está em Apocalipse capítulo 14, verso de número 13. É a segunda bem-aventurança que vai se destacar em Apocalipse. Por mais que pareça que é ruim morrer, veja, para aqueles que são servos de Deus, a Bíblia fala que são bem-aventurados aqueles que morrem agora. Olha o texto. Bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os sigam. Você vê que Deus é tão bom, a gente não merecia nada disso, mas até para os mortos, Deus está vendo que eles trabalharam, e essa questão aqui ligada à morte, eles estão num período reservado. Esse texto está dizendo que eles vão descansar. Lógico que há uma discussão aqui a respeito dessa questão da morte, que alguns interpretam que as pessoas que morreram, elas ficam num estado de inconsciência, num estado que não sabe nada, não tem interpretação de nada, não sente nada. Isso aí nós discordamos, tá? Porque a Bíblia vai mostrar que bem depois da morte existe ainda voz, existe conversa, existe sentimento, existe pensamento, existe consciência, existe até sabedoria depois da morte. Se você ler Lucas, você vai ver que depois da morte alguém até queria dar conselho. Mas não vou me dobrar sobre isso não, eu só quero destacar as 7 bem-aventuranças. Então a segunda bem-aventurança que está aqui são dos mortos, que desde agora morrem no Senhor. E o texto diz, sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os sigam. Ou seja, lá as obras vão seguir. Então, por mais que alguém pense, não,
não tem lembrança, não tem memória, não tem nada. Tem sim. O texto está afirmando aqui que as obras vão seguir. Se as obras vão seguir, significa que há lembrança, né? Existe até outras coisas que vão acontecer, mas eu não vou falar agora. Mas existe as coroas que vão ser entregues, né? Eu poderia destacar pelo menos 5 coroas, mas eu vou deixar isso para uma próxima vez, senão o vídeo fica longo. Vamos lá, terceiro. Bem-aventurado aquele que vigia. Veja, bem-aventurado aquele que vigia e guarda os seus vestidos, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. Apocalipse capítulo 16, versículo 15, destaca a terceira bem-aventurança, que se destaca aqui em Apocalipse. Apocalipse capítulo 16, versículo 15. Bem-aventurado aquele que vigia. Veja, bem-aventurado aquele que vigia, que observa, aquele que tem discernimento do tempo, aquele que está olhando, aquele que está vigiando, aquele que é um sentinela, aquele que é um guarda, aquele que exerce uma atividade, ou seja, de vigilância. Está dizendo aqui, eu não estou falando aqui que exerce uma atividade de vigilância no sentido da palavra do trabalho que ele está fazendo lá, mas isso aqui é vigiar a respeito do tempo, a respeito dos acontecimentos, vigiar com a sua vida espiritual, vigiar guardando a palavra de Deus, guardando as profecias, as promessas. Olha o texto. E guarda os seus vestidos. A segunda coisa é que nós devemos guardar nossa vestimenta. E essa vestimenta aqui, ela está falando sobre a santificação. Ela está falando aqui sobre a pureza. Eu vou destacar só algo, eu poderia dar outros exemplos, mas vou dar só um. Adão, ele estava vestido, ao mesmo tempo estava nu. E diz a Bíblia que depois que ele peca, a Bíblia diz que ele tentou arrumar uma roupa para se vestir, roupa de figueira. Mas lembre-se, roupa de figueira não serve para se cobrir. Além de ser muito pequena, ela tem tempo de validade. Então, não adianta você querer se tapar com roupa de figueira. Eu não posso querer me cobrir com roupa de figueira. Por isso que Jesus é o Cordeiro que é sacrificado desde a fundação do mundo. É por isso. Você vai ver que Deus ele sacrificou um cordeiro e pegou a pele e cobriu Adão e Eva para que eles não ficassem nus. Então veja, bem-aventurado aquele que vigia. Adão não vigiou. E guarda os seus vestidos. Adão também não guardou os seus vestidos. Terceiro, para que não ande nu. Adão não estava andando nu, lembra? E não se vejam as suas vergonhas. Adão ele viu. E ele e Eva se sentiram envergonhados, porque ambos estavam se olhando e tinham ciência que estavam nus. Por quê? Porque o pecado tirou a vestimenta que eles tinham, da inocência, da pureza. A luz que eles tinham foi arrancada. Então eles precisaram de outra vestimenta. Então a terceira bem-aventurança é para aquele que vigia e para aquele que guarda os seus vestidos, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. Irmão, nós precisamos nos cobrir mesmo, para que nós não venhamos a estar nu diante de Deus, diante dos homens e também diante dos anjos. Nós precisamos nos cobrir para que a nossa vergonha não venha aparecer. A quarta bem-aventurança, Apocalipse capítulo 19, versículo 9. Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Oh, aleluia! A Bíblia mostra que vai acontecer pelo menos duas bodas pelo menos. Pelo menos 2 bodas. E a Bíblia vai dizer, irmão, que a Bíblia chama de bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. É interessante destacar que eles foram chamados. Veja que não entra porque quer entrar. Eles são convidados, são chamados para participar das bodas do Cordeiro. E veja, e disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Apocalipse 19, versículo 9. Essa é a quarta bem-aventurança. A quinta bem-aventurança. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo,
e reinarão com ele 1000 anos. Apocalipse capítulo 20, versículo 6. Você sabe que essa expressão aqui ela está ligada àqueles que vão ser ressurretos no âmbito do arrebatamento. Veja o que está escrito. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Isso aqui está falando daqueles que vão ser ressurretos, ou seja, nós seremos arrebatados e os mortos serão ressuscitados. E aí vai participar. Por quê? Vai chegar o período de 1000 anos, onde Jesus ele vai reinar durante 1000 anos na terra. Mas eu não vou me alongar nisso aqui. Mas você já sabe que isso aqui, a questão do reino milenar, é quando Cristo vai estar com seu trono na terra. Vai se cumprir texto como de Daniel, onde que diz que o seu reino não será tirado. Apocalipse, capítulo 20, verso 6. A sexta bem-aventurança. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Não é? Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Está vendo, irmão? Bem-aventurado aquele que guarda as profecias deste livro. Apocalipse 22, 7. Bem-aventurado aquele que guarda, e não guarda a profecia. Mas veja o texto. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Então são várias palavras. Veja, bem-aventurado aquele que guarda as, no plural, palavras da profecia deste livro. Então nós somos bem-aventurados quando guardamos. É interessante que isso aqui está fazendo menção do que destacou na primeira bem-aventurança, quando o texto disse, né, na parte B, e guardam as coisas que nela estão escritas. Ou seja, está relembrando que já foi falado, já foi proferido. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Apocalipse 22, 7. A última. Bem-aventurados aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Apocalipse 22, 14. Aleluia! Todas estas bem-aventuranças recairão sobre aqueles que foram arrebatados por Jesus. E a quarta específica, para que aqueles os chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Então você já sabe que bem-aventurado aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Isso está em Apocalipse 22, 14. Amém? Então todas essas